Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa quarta aula sobre Salmos, né? Semana que vem é a última aula dessa parte que me cabe, que é o Salmo 89. Depois o pastor Gabriel vai completar em dezembro até o Salmo 150, né? Vamos orar então para nós darmos início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, pelas bênçãos, pela oportunidade de estar na tua casa para estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, abrindo nossa mente, o nosso coração, para nós captarmos a mensagem que o Senhor tem nos mandado aqui, ou vai nos mandar através do estudo de Salmos, nessa lição de hoje. Te agradecemos a oportunidade. Abençoa nossos irmãos, aqueles que já chegaram, os que estão a caminho. Que o Senhor esteja protegendo, guardando a todos nós. Te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, então, nosso objetivo hoje é falarmos dos Salmos 42 até o 72, e o pastor Sayão, no estudo da Bíblia em áudio, ele incluiu também o 75, que tem alguma similaridade com o 72, né? Esse conjunto de salmos forma então o livro 2. Na primeira aula nós tivemos uma introdução, na segunda aula nós vimos parte do livro 1, na terceira aula nós concluímos o livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do 42 ao 72, e o livro 3, que nós vamos falar na semana que vem, vai do 73 ao 89, né? Então hoje nós vamos falar sobre o livro 2, mais uma vez chamando a nossa atenção para nós estarmos atentos aos conceitos, né? As observações que a gente vai estar colocando aqui, publicado pelos salmistas, para aplicação na nossa vida. Interessante que até aqui nós tínhamos os salmos sempre de Davi, né? Do rei Davi. Eu acho interessante, eu falando assim, Davi é o rei Davi, né? Hoje a gente não fala da pessoa assim, o Davi, é o rei Davi. Então, ele era o autor de todos os salmos. Nesse livro 2 nós temos alguns autores. Temos os coraitas, que escreveram o 42 de 44 a 49. Temos autores também desconhecidos, escreveu 43, 66, 67, 71. Asaf, que escreveu 50 e 75. O rei Davi, que escreveu 52, de 54 a 65, os 68 e os 70, e o Salomão, filho dele, escreveu 72. Então temos aqui vários autores, né, nesse conjunto de salmos que nós vamos ver hoje. A referência é a mesma, a Bíblia de Estudo da Nova Versão Internacional e o estudo da Bíblia em áudio da Rota 66, publicado pela Rádio Transmundial. Bom dia, gente. Em relação ao primeiro Salmos, 42 a 44, o título que o pastor Sayão deu foi Busca de Deus na Aflição. É uma oração para ficar livre de ser oprimido pelo inimigo e para a restauração da presença de Deus no seu templo. Esses dois salmos formam uma única oração e desenvolvem temas comuns, né? Então eles estão juntos por causa disso. É possível que o povo infiel, citado no primeiro verso, fosse os arameus e que o autor tivesse sido levado cativo por eles. Então é interessante, se os irmãos quiserem, né, como a Bíblia aberta lá em Salmo, a gente vai fazer algumas referências aqui, vocês podem dar uma olhadinha rápida lá para ver o que ele está citando, né? A oração começa com o anseio para estar com o Deus do templo. Então a ideia é estar com o Deus do templo. Bom dia, pastor Pedro. Mas a circunstância não permite. Tem alguma coisa semelhante hoje? Estamos voltando ao tempo agora, né? O salmista queria estar com Deus no templo, mas a circunstância daquela época não permitia. E ele termina então o salmo com um voto para louvar a Deus diante do seu altar. Como a corça anseia por águas, porque ela depende disso, principalmente quando ela é perseguida por caçadores, né? O desgaste é muito grande.
Assim o salmista anseia por Deus diante dos seus opressores. Então a mesma situação nossa, né? A gente tem a nossa dificuldade, né? Ô Diego, a gente tem a nossa dificuldade, então nós devemos estar ligados a Deus diante dessas nossas dificuldades, as nossas necessidades, como a corça busca por água, né? Nós também devemos buscar a Deus. E aí tem esse termo no verso 4 do Salmo 42, conduzindo a procissão. Então o salmista, que era um levita, né, um coraíta, ele conduzia a procissão. Faz crer que o autor desempenhava um papel de liderança, ele conduzia o povo, ele estava direcionando as pessoas. E mostra no verso 5 fé e esperança no Senhor. A mão de Deus está presente no sofrimento do salmista. E aí ele coloca no verso 9 assim: parece que Deus se esqueceu de mim, que Deus já havia se esquecido dele, pois o rejeitou. E a parte central desse salmo é a confissão de esperança em toda a aflição. O louvor e a oração formam um só conjunto do pensamento salmista. Então, como a gente viu de forma geral, os salmos são um conjunto de cânticos, né, de louvor e orações, né, adoração a Deus. Então aqui, confissão de esperança em toda a aflição, quer dizer, toda a situação que a gente estiver passando, vamos ter confiança, esperança no Senhor, vamos louvá-lo, vamos estar buscando a Ele em oração. É isso que o salmista está nos passando aqui. No Salmo 44, Israel grita por socorro depois de ser derrotado de modo devastador pelo inimigo. Foi derrotado. Primeiro, há um louvor pelas vitórias passadas. Então, muitas vezes nós temos a nossa dificuldade, passa por essa dificuldade, mas nós não nos lembramos daquilo que Deus já fez. Então, aqui o salmista está colocando assim: primeiro, ele está se lembrando das vitórias passadas. Senhor, o Senhor me ajudou nisso. Aí, ele olha depois, em segundo lugar, o relato da derrota presente e as suas consequências. Então, o Senhor nos ajudou lá, mas hoje nós estamos com essa dificuldade, temos essa derrota, temos essas consequências. O Senhor nos abandonou e nos levou a sofrer derrota e nos envergonhaste diante dos nossos inimigos. Isso a gente já viu nos outros salmos. Geralmente acontecia porque o povo se afastava de Deus, pecava e tinha essa consequência. E ele está falando isso que aconteceu. Então, tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, não nos protegeste como o nosso rei pastor. Quer dizer, o Senhor era o rei supremo e o nosso pastor. Aí a gente lembra do Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor, mas também é rei. Então esse termo rei pastor vem disso. Vendeste o teu povo por uma ninharia, quer dizer, entregou o povo para a destruição por um valor insignificante. Quer dizer, o povo como objeto que já não tem valor, não está valendo mais nada. Entrego vocês, porque vocês estão se afastando de mim, não querem saber de mim, perdeu o valor. Terceiro, ele declara a inocência. Nós não fomos desleais a ti, no verso 17, e mesmo assim o Senhor nos esmagou, né? Então ele faz esse clamor e essa declaração diante do Senhor. Paulo aplica o verso 22 à luz da morte e ressurreição de Cristo. Está lá em Romanos 8, de 34 a 36. Então, é o verso do 44, né? É o verso 22, que diz assim, verso 22, assim: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, né? Então o Senhor Jesus foi lá como aquele cordeiro no nosso lugar, né? E o Paulo então faz essa referência à morte e ressurreição de Cristo nesse versículo, citando lá em Romanos 8, de 34 a 36. Finalmente a oração: desperta-te para a nossa necessidade, levanta-te para nos socorrer. Então aqui o que o salmista está fazendo? Clamando o socorro novamente de Deus, né? Desperta-te, Senhor, levanta-te para nos socorrer. Cada tema menciona a aflição presente
também declara lealdade à aliança com o Senhor e funciona como fundamento pelo socorro. Então, olha, Senhor, eu peço perdão, eu estou alinhado com o Senhor e nos ajuda. Então, na nossa oração, a gente se coloca diante de Deus, posicionamos a nossa necessidade, a nossa dificuldade, pedimos perdão pelas nossas falhas, né? E aí então o que ele faz? O apelo por socorro. São sequências que a gente precisa ir pegando para aplicar na nossa vida, tá certo? Chame os convidados, a festa vai começar. Salmos 45 e 47. 45 é um cântico de louvor ao rei no seu casamento. Então, casamento do rei, aqui provavelmente um da descendência de Davi, né? Como a noiva é uma princesa estrangeira, o casamento reflete a relevância internacional do rei, tratado como alguém cujo reinado será caracterizado por vitórias sobre as nações. Então, o rei vencedor, o rei respeitado, né? Que buscou a esposa fora lá de Israel e está tendo então essa festa, esse salmo, ele mostra esse cântico feito no casamento do rei. Aqui, com a vitória sobre as nações, há uma prefiguração de Cristo. Quer dizer, que no final o Senhor vem e ele vai dominar, né, sobre todas as nações. Pós-exílio, esse salmo foi aplicado ao Messias, que se assentaria no trono de Davi. Então vem, voltando a citação de projetar para Jesus, né? Os versos 8 e 9 de Hebreus cita os nossos 6 e 7 aqui do Salmo 45. Então o 6 e o 7 diz assim: o seu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E aí nós vamos lá em Hebreus, ele está lá no capítulo 1, 8 e 9, diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, certo de equidade ao certo teu reino, ama a justiça e odeias a iniquidade. Escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Então aqui ele fala essa projeção de Jesus, né? O salmo mostrando, e o salmista, aqui o autor de Hebreus cita isso aqui. E aí tem a cidade de Tiro, que era um grande centro comercial na orla do Mediterrâneo, mundialmente famosa por suas riquezas. É uma cidade muito rica, com pessoas muito ricas, né? Então aqui os moradores mais ricos, diz lá no verso 12, como os de Tiro, buscarão o favor do rei. Quer dizer, então de cidades até ricas, eles iriam buscar o favor do rei, que era o rei de projeção internacional. No Salmo 47, a gente vê uma celebração do reino universal do Deus de Israel, um testemunho às nações. A igreja cristã empregou esse salmo na celebração da ascensão de Cristo. Então o verso 5, né, a gente colocou aqui no 47, Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombeta. Então o Senhor subiu, né? Ele mostra essa ascensão de Cristo subindo aos céus. É esse paralelo que a igreja cristã daquela época fez em relação a esse verso 5. As nações são conclamadas a regozijar-se no Deus de Israel, Senhor sobre toda a terra, governante mundial. O verso 7 diz que Deus é o rei de toda a terra. E é mesmo, né? A gente sabe que Ele é o Senhor de toda a terra. E está sentado no seu santo trono, no santíssimo lugar do templo, versículo que é citado várias vezes em Apocalipse. Todos esses versículos aqui, se os irmãos forem olhar, 4, 9, 10, 5, 1, 7, 13, ele vai falar que o Senhor está sentado no seu trono, né? Lá no Apocalipse, enfatizando isso. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei e se juntam ao povo de Deus de Abraão, cumprindo as promessas feitas a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, né? Então as nações se rendendo
ao grande rei. A segurança de Sião, Salmos 46 e 48. No 46, a gente vê uma celebração da segurança de Jerusalém como a cidade de Deus, confissão triunfante e destemida da confiança em Deus, né? Ainda que a terra treme e os montes se afundem no mar, né? A gente vai estar buscando o Senhor. Então, o 46, o primeiro versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Então, essa declaração de confiança, né? Que o Senhor é o nosso Deus nas nossas dificuldades, e mesmo que a terra trema, os montes se afundem, Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E lembrando, né, os irmãos, a cidade, quando fala cidade de Deus, santo lugar, Sião e Jerusalém, é tudo a mesma coisa. Sião é Jerusalém, o santo lugar, a cidade de Deus, tudo é Jerusalém. E lá não tem rio. E aí ele fala que rios de água vão circular, vão trazer bênçãos. Então, assim, o rio aqui significa, no verso 4 aí, do 46, vocês podem ver, derramamento contínuo das bênçãos de Deus, que sustenta o refrigério e deixa a cidade de Deus semelhante ao jardim do Éden. Então, as bênçãos do Senhor vão estar fluindo nas nossas vidas, né? Essa é a ideia que o salmista está colocando para nós. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Venham, vejam as obras do Senhor. Declaração dos efeitos benditos do triunfo de Deus sobre as nações. Não haverá mais ataque na cidade. O ponto culminante desse salmo é: parem de lutar. Isso está nessa versão que eu uso aqui, a Nova Versão Internacional. Outras versões diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é um recado para nós. Às vezes nós estamos lutando com as nossas forças, estamos inquietos, né? E o Senhor fala: aquietai-vos, fica tranquilo. Aqui ele ainda completou aqui: fique quieto, fica quieto. Né? A gente tem essa mania de estar assim, excitado, emocionado, movimentando. Fique quieto, né? Pare de lutar, né? Coloque diante de mim: eu sou o Senhor, eu sou Deus. É isso que o Senhor está nos falando. Então, os atos poderosos de Deus a favor do seu povo trarão ele reconhecimento universal, como tem acontecido supremamente com o nascimento, vida, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. E esse é o ato que vai ser totalmente cumprido na segunda vinda de Jesus, né? Onde ele vai assumir toda essa área, já assumiu, vai ser glorificado por todas as nações. O Salmo 48 são celebrações de segurança de Sião, por ela ser a cidade do grande rei, né? O rei nos dois sentidos: o rei Davi, eu sou do seu descendente, e o rei nosso Deus, é a cidade dele. Sua posição elevada e segura são a sua beleza, onde Jerusalém fica no alto. A alegria de toda a terra talvez se refira à admiração por outras nações. Então, outras nações, quando olhavam lá para Jerusalém, falavam: nossa, que beleza! Então era a alegria de toda a terra, o próprio Deus, e não as muralhas de Sião. Sião é o que mesmo? Cidade que é Sião? Jerusalém, né? Isso. Então, o próprio Deus, não as muralhas de Jerusalém, era a defesa da cidade. Às vezes falar a defesa é esse muro, essa grade. Não, é o Senhor que é a nossa defesa. Os ataques fúteis das nações hostis, né, fugiram em pânico quando perceberam que o grande rei estava em Sião. Deus preserva Sião firme para sempre. Então perceberam a presença de Deus e eles fugiram, né? Os adoradores meditam com alegria no tempo por causa dos atos poderosos de Deus a favor de Sião, a favor de Jerusalém ou a favor de Israel, né? Então nós podemos com alegria meditar no tempo os atos que Deus tem feito na nossa vida.
Ele tem que trazer isso para hoje. O povo contempla a defesa de Sião vista da perspectiva do que eles têm visto. A fortaleza das torres, muralhas e cidadelas de Sião é a presença de Deus. Então, se nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós temos toda essa proteção, como o salmista está colocando aqui. Deus é o nosso grande rei pastor. Deus é o nosso grande rei pastor. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? O Salmo 49 diz respeito aos tolos ricos que confiam suas riquezas e em si mesmos para garantir sua segurança. As pessoas que só confiam na coisa material, naquilo que eles têm, e neles mesmos não acreditam mais em ninguém, né? Muito menos em Deus, para que eles possam garantir sua segurança. Eu faço, aconteço, e aqui eu que vou fazer, pronto, é assim mesmo, eu tenho recurso. Ele não olha que essa situação pode mudar. O autor Levítico sabe como é a vida sem riquezas, né? O povo, descendente de Levi, que são, a gente fala, os levitas, os que trabalhavam lá no templo, são pessoas que não tinham recursos, eles recebiam ofertas dos outros, né? Até as terras, cada tribo separava a terra para eles ficarem. Eles não tinham porções grandes, era só para eles estarem ali trabalhando. Então, eles costumavam viver uma vida sem riqueza e observavam também a vida dos ricos, né? Acompanhava a vida dos ricos. Então, ele compartilha a sua experiência a fim de que os que sentem medo dos ricos sejam libertos da hipnose por eles exercidos. Então, muitas vezes, a pessoa vê o rico e começa então a achar que ele é o correto, ele induz o que vai fazer, põe certo medo nas pessoas. E o salmista está falando, você não precisa ter esse medo. No fim, os justos triunfarão sobre eles, diz o verso 14. O que o salmista iria falar das pessoas, ele primeiro tinha que ouvir, né? Que a sabedoria toda vem de Deus. E aí ele põe no verso 4 que inclinarei os meus ouvidos. Então eu vou ouvir primeiro, para depois eu falar para vocês. É o que a gente tem que fazer. Quando a gente vai dar uma opinião na nossa casa, aqui na igreja, a gente busca a orientação de Deus, oramos para Deus nos orientar como fazer, como falar, como proceder, né? Para depois a gente compartilhar. Porque muitas vezes tem esse processo que, não, eu que sei, eu falo, é assim, pronto. Não é bem assim. Então vamos buscar o direcionamento de Deus, porque toda a sabedoria vem dele. As pessoas com recursos reduzidos não precisam se perturbar ao se verem cercados por todos os riscos que ameaçam os outros e querem se impor. Muitas vezes aquelas pessoas mais humildes veem os outros que já têm uma posição melhor, que quer dizer que manda, que faz, que acontece, e se sente cerceado por isso. Não precisamos nos preocupar com isso, né? Pessoas são iguais, um tem mais recursos que o outro, mas sabe que tudo vai ficar aqui, ninguém vai levar nada, um pouco ou muito, né? As riquezas não poderão comprar a fuga da morte. Então as pessoas pensam, eu sou muito rico, eu não morro mais, né? Eu não vou morrer. Não pode, a riqueza não compra nada disso. Somente Deus pode redimir a vida da sepultura. E aqui, até os sábios morrem e deixam suas riquezas para os outros. Está citado no verso 10. Então todos vão morrer e vão deixar aquilo que produziu, né? Embora procurem perpetuar sua lembrança com nomes em túmulos e propriedades, nome de rua, de edifício, bairro, cidade, sofrem ironia, aqui que é o triste, de seus túmulos ser o seu lar eterno. Então a pessoa fala, eu tenho isso, a gente vê, né, quando vai no cemitério aí, às vezes a gente acompanha algum funeral, e aqueles túmulos maravilhosos lá, né, no cemitério aí, aqueles desenhos de mármore, tem umas pedras, tem túmulo ali que custa mais caro que o apartamento, né? E a pessoa bota lá aquela placa, a família, o jazigo, né? Que fala, nada errado quanto a isso, mas se você tem Jesus, você sabe que aquilo ali é transitório, é um memorial. Agora, tem muita gente, como o salmista fala, que ali é o seu lar eterno. Quer dizer, não foi para junto do Senhor, infelizmente, com toda essa riqueza, com todos esses recursos que tinha, perdeu a vida eterna, né? A vida junto com o Senhor, depois que deixaram
esse mundo. O Salmo 50 tem 3 partes. Na primeira parte ele faz a proclamação da chegada do Senhor de Israel para exigir prestação de contas do seu povo. Ele vai lá ver e fala: vamos ver o que vocês estão fazendo aqui, vamos conversar sobre isso. Depois, as palavras do Senhor para corrigir os que têm boas intenções. Aquelas pessoas, vocês vão ver aí, que vão fazer as suas ofertas, levam o sacrifício, que estão participando das reuniões, tem boas intenções, mas precisa se corrigir, entendendo o que a gente vai fazer, né? Muitas vezes nós estamos nesse meio aqui, a gente está aqui na igreja, fazendo as nossas coisas, mas de repente, corrija, você precisa melhorar isso aqui, né? E o terceiro, sua palavra aos ímpios que estão entre nós, né? É interessante que quando falam os ímpios na Bíblia, a gente fala assim: poxa, quem seriam os ímpios? Aquelas pessoas que não gostam de Deus e que estão fora do povo de Israel? Não, são as pessoas do povo de Israel que são os ímpios, aqueles que não adoram a Deus. Então tem um povo que adora a Deus, que é o judeu, e tem um judeu que não adora a Deus. Esses são os ímpios, né? E eles estão no meio daquele povo, como a gente tem hoje aqui no nosso meio também. Pessoas que estão aqui, vêm com a Bíblia debaixo do braço, agora não mais, porque vem tudo no aplicativo, né? Então a gente vem, está ali comentando, vem nas nossas festas, né? No nosso salão aqui, quando pode, né, Cléo? Faz aquele festão, a turma está aqui no meio, mas não segue a diretriz do Senhor, não está nem aí, mas aqui com a gente são pessoas maravilhosas. Bom, diz, nossa, que é gente boa. Então, nada conta, são os ímpios no meio. Então o Senhor dá essa palavra para os que estão, presta atenção, você que está aí no meio, vamos corrigir os seus pontos aqui. Então o Senhor vem corrigir e repreender o seu povo, nesse sentido, com amor, né, para orientar: gente, não sai do caminho, vamos se organizar, não deixará seus pecados sem repreensão. Então aqui a gente tem que estar atento daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Porque Deus não gosta do pecado, Ele é santo. Quando tem o pecado é aquela parede que não deixa a gente chegar até Deus. Então Ele não vai deixar o pecado sem repreensão, porque Ele é santo, Ele é puro. Não tem como você, com o pecado, se relacionar com Ele. O pecado fica aqui, tem que tirar o pecado fora para poder se relacionar com Deus. E os sacrifícios eram então parte desse ritual, selava a aliança. Israel não deixara de trazer sacrifício com suficiência, ia lá fazer as ofertas, né, o povo, mas sempre era tentado a pensar que há um perigo aqui, que os sacrifícios, tudo aquilo que você faz na sua oferta, eu fico lá na igreja, eu trabalho demais, eu faço isso aqui, era de importância máxima para Deus, como se Deus dependesse desse sacrifício. Deus quer que Israel, nós reconheçamos que dependemos dele, dando-lhe ofertas por gratidão, agradecendo aquilo que ele tem feito na nossa vida. Quando a gente coloca isso, Deus reconhece isso de coração, essa gratidão, o Senhor se alegra, né? E que a gente ore a Ele e o busque nos tempos de necessidade. É uma coisa que eu costumo dizer, com certeza, quando eu estou em dificuldade, eu procuro a Deus, né? Mas eu tenho procurado sempre. O que eu tenho comentado é o seguinte: é importante a gente ter a relação com Deus quando as coisas vão bem, porque quando estiver indo mal, você tem essa proximidade a Ele. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente deixa Deus de lado. Quando as coisas pegam, por lá: Senhor, me ajuda. Ele vai ouvir. Mas que relação que você está tendo com Ele? Que relacionamento, né? Então, você está tudo bem, Senhor? Muito obrigado, gratidão, obrigado por isso, obrigado. Olhe todos os momentos que Deus tem te dado, cada segundo, cada instante. Às vezes um livramento, uma coisinha que você está esquecendo, de repente você lembrou, né? Muitas vezes eu estou lá, tenho que resolver alguma coisa, vou orar. Estou orando, na hora que eu estou orando, vem aquilo: bicho, olha, você já fez isso? Faz aquilo outro, faz desse jeito e tal. Aí eu levanto: tem a solução aqui, agora assim. Mas antes de você orar, tinha essa solução? Tinha essa ideia? Não. Então, na hora que você for orar, Deus te deu essa direção. É isso que a gente faz: ora, agradece por isso. Senhor, o Senhor deu essa luz aqui,
vamos em frente, né? Então é isso que Deus quer. Os que assim procedem podem confiar numa resposta de Deus à sua oração. Muitas vezes a resposta não é exatamente aquela que nós queremos, mas Deus tem a resposta dele, que é a melhor para nós. Ele diz aos ímpios: você odeia a minha disciplina, participam formalmente do ritual santo, mas rejeitam minha lei como regra para a sua vida fora do ritual. O que é isso? Eu estou na igreja, eu sigo aqui o ritual. Saí da igreja, agora não estou na igreja, é outra vida que eu tenho. Não é isso, né? Então aqui, sua boca está cheia de maldade, gratidão como sacrifício e honra a Deus. O Salmo 52 é a certeza de que Deus destruirá os que preferem o mal. Os justos verão isso, né? A destruição daqueles que preferem o mal. Davi confia no amor de Deus para sempre. Os primeiros versos aqui, 1 a 4, descrevem as atitudes dos maus. O fim do inimigo é proclamado, Deus o matará e os justos zombarão de você. Versos 5 a 7. A segurança de Davi está em Deus. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então, Davi tinha esse foco, né? De louvar sempre o Senhor, e a segurança dele estava em Deus. O Salmo 54 é a oração de Davi pedindo livramento dos inimigos que querem mandar matá-lo. A oração é breve, mas não deixa de ser uma das orações mais típicas do saltério, quer dizer, pedir livramento do inimigo. A gente vai ver Davi sempre pedindo esse livramento. Introduz o grito de Davi por socorro, no verso 1, e encerra com a declaração de livramento e a vitória dos seus inimigos, sobre os seus inimigos. A dependência de Deus, que está ali no verso 4, é o centro da oração. Então, no fundo, como a gente vê, salmos oração e cânticos, né, louvores, aqui a gente vê que a dependência de Deus é o centro da oração. Então nós vamos ver, né, a citação do salmista mostrando a dependência de Deus. Davi faz voto de louvor ao Senhor por sua bondade. A gente sempre vê no salmo, no final, Davi fazendo um voto de louvar a Deus continuamente, e aqui por sua bondade, né? O Salmo 55 é uma oração pelo socorro divino diante da ameaça dos inimigos. Situação semelhante à conspiração do Absalão. Era o filho dele, aquela conspiração querendo tomar o trono dele. Ele até cedeu espaço para que o Absalão assumisse, até que foi morto, né? A cidade está em tumulto, com perigo em toda parte. Não se sabe em quem confiar. Em boatos, falsos relatos, calúnias circulam livremente. Davi anseia por um lugar retirado para refugiar-se de tudo isso, dessa confusão da cidade. Deixa eu sair fora disso, né? Olha a situação. Imagina o governante, o caos que a gente está tendo, falando: agora eu quero ir. Vou pegar o nosso prefeito aqui, o nosso governador, eu quero ir lá para Búzios, vou ficar lá sossegado, no lugar retirado. Mas não pode, a coisa está pegando, você tem que estar à frente. Então, como não é possível, ele entrega as suas preocupações ao Senhor. Davi tinha isso, o coração do Senhor, né? Está um caos, e eu vou entregar as minhas preocupações ao Senhor, em quem se pode confiar, e disso ele tem certeza. Entendeu? Nós temos certeza que nós podemos colocar todas as nossas preocupações ao Senhor, entregar a Ele. Senão, a gente precisa fazer esse exercício, né? Nós temos que aprender a fazer essa entrega, confiar no Senhor, ter certeza que Ele vai estar junto conosco. A oração começa então com clamor por socorro e termina com uma simples confissão de fé. No final, ele diz lá no verso 23: confio em Ti. Então, que nós possamos dizer isso, né, para o Senhor, nas nossas dificuldades, colocar a nossa dificuldade, como a gente já viu que Ele fez aqui algumas vezes, e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Então, o apelo inicial para Deus nos escutar, e aqui Ele mostra a angústia do coração, o perigo que estava em todos os lugares, o desejo de um lugar retirado que é, longe de pessoas traiçoeiras e coniventes.
Às vezes as pessoas, a gente está nesse meio, né? As pessoas traiçoeiras, coniventes com aquelas coisas erradas e tal, ele está naquele meio tendo que fazer diferença. Muitas vezes nós estamos nesse meio também. Ora para Deus desfazer as tramas dos inimigos, suporta as ofensas e tramas do inimigo, mas como suportar a de um amigo? No verso 12 a 14 ele fala isso. Quer dizer, os inimigos estão me atacando, eu consigo enfrentar isso. Agora, um amigo me traindo, como é que eu vou fazer, gente? Imagina isso, né? A situação de ter um amigo nosso, de repente essa pessoa colocando coisas negativas para nós, nos traindo, preparando armadilhas, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. E nos versos 16 e 19 ele tem a certeza de que será atendido em relação a esse castigo aos seus inimigos, né? Os versos 20 a 21 mostram a traição do seu amigo. E no final ele põe assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Isso está no verso 22 do Salmo 55 e está relatado paralelo a 1 Pedro 5,7, né? Que é colocar diante do Senhor toda a ansiedade, né? Vamos ver aqui, 1 Pedro 5,7, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de nós, que possamos lançar nossa ansiedade ao Senhor, que ele tem cuidado de nós, como o salmista colocou aqui: entregue suas preocupações ao Senhor e ele susterá. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa que Pedro disse na sua carta. O Salmo 56 é uma oração pedindo socorro devido a ataque de inimigo e ameaça à vida. A gente vê sempre essa coisa de ataque de inimigo. É marcada por confiança diante do medo que perturba. O medo sempre confunde a gente. Sempre, quando você sente medo, é um negócio complicado, né? A oração é introduzida por um apelo urgente a Deus, encerrada por uma oração de gratidão por livramento. Então sempre ele pede, clama e no final agradece o livramento. No seu desenvolvimento confessa confiança em Deus. Nota que a estrutura dos salmos, né, ela sempre vai por aqui: o clamor, aí ele faz o desenvolvimento relatando, dá mostra que confia no Senhor, e no final ele agradece e diz que vai estar louvando, né, o Senhor sempre. A oração propriamente dita está nos versos 5 a 9, sentindo confiança na posição de força. Os inimigos não levam a Deus em conta. Então, os inimigos falam: Deus está comigo. Eu falo assim: não, rapaz, que isso, você acredita nessa coisa aí, vocês estão por fora, não é nada disso. Então, os inimigos são arrogantes, não confiam em Deus, não levam Deus a sério. E nos versos 5 a 7, Davi faz então acusação contra os seus inimigos e apela por reparação, para que o Senhor ajude a resolver aquela situação. Pede que o Senhor registre seu lamento no seu livro, né? É citado no verso 8 do livro de Deus, como questões que exigem a sua atenção. Tipo assim: Senhor, anota aí no seu caderninho essa minha situação, porque isso daqui precisa ser resolvido. O senhor precisa dar atenção a isso. Põe na sua agenda aí que isso o senhor precisa resolver. O Davi tinha muitas dessas coisas, né? Dessa ousadia de colocar: escreve aí no seu caderninho que isso é importante, hein? No seu livro, como se é uma coisa que precisa de atenção. Se Deus levar a sério as lágrimas de Davi, certamente atenderá seu clamor por socorro. E o Davi novamente aqui, renova sua confiança no Senhor, versos 10 e 11, falando como se a sua oração já tivesse sido atendida. Davi reconhece que agora deve cumprir os votos que fez a Deus quando estavam em aflições. Essa questão de votos também, lá em Eclesiastes, a gente vê assim: se você faz um voto, você cumpra o seu voto, né? E a gente vê o salmista colocando aqui várias vezes os votos que ele faz.
se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou louvar, eu vou agradecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essas coisas a gente vê sempre, que não é uma prática muito comum nossa que está fazendo votos, mas aqui no Salmo a gente vai ver isso. Então, ele falou que eu já estou vendo que Deus vai atender a minha oração, que já, da minha fé, da minha crença, já atendeu. Eu vou cumprir os votos que ele fez quando estava em aflição. Então, se nós fizermos algum voto, nós precisamos cumprir. E aqui a questão da fé, né? Falando como se sua oração já tivesse sido atendida, mas eu estou vendo que Deus vai atender no tempo dele, eu já agradeço por isso. É uma questão de fé de cada um. Se você percebe que isso vai acontecer, que você crê dessa maneira, você já pode agradecer, sabendo que a resposta de Deus é soberana, né? Ele faz do jeito que ele quiser, e a gente agradece aquilo que ele vai estar nos entregando. A gente sabe que é o melhor para nós. No Salmo 57, é uma oração também por livramento de ameaças de inimigos ferozes, o clamor inicial por socorro também, com confiança que será atendido, como vimos agora. O verso 4 mostra a situação em que Davi se encontra, então a gente descreve a nossa situação, né, diante do Senhor na oração, pede para Deus demonstrar o seu poder e glória, vindo socorrê-lo. A gente não pode pedir, Senhor, vem no meu socorro. Os inimigos sofrem a calamidade que tramaram. Interessante nesse verso 6 aqui, eu vou ler esse, a gente não tem tempo para ler tudo, né? Mas alguns a gente pode ler. Interessante, 57,6 fala assim: ó, preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Então aqui que ele está dizendo é que sofre a calamidade que eles tramaram, então eles foram cavar cova para a gente cair, quem caiu foi eles, né? Então acontece isso também. O medo foi eliminado do coração, o Senhor tirou o medo do coração do salmista, e no lugar disso veio a alegria e louvor ao Senhor. É o que acontece com a gente também. Muitas vezes estamos aí tensos, então quando a gente ora, o Senhor tira essa coisa dessa tensão, nos dá essa alegria e nós podemos louvar ao Senhor. O 58, oração a Deus, que é o supremo juiz, pedindo que ele coloque em ódio os atos dos homens, condenando os que corrompem a justiça, defendendo a causa dos justos. Então, o julgamento, o Senhor esteja avaliando, julgando e corrigindo esses atos, né, que os homens estão fazendo de forma a corromper a justiça. E a gente vê que mesmo nos tempos de Davi, as coisas não iam bem. A gente fala, hoje é diferente e tal. Lá naquela época também as coisas não iam bem. E temos aqui, ó, acusações contra juízes ímpios, cuja boca, coração e mãos estão totalmente ocupados com a injustiça. Os juízes, e a gente vê isso hoje também, né? Nos nossos dias. O que sai da boca deles é tão cruel e mortal como o veneno de serpentes. São incorrigíveis. Por mais que veja, as pessoas continuam errando, não conseguem corrigir essas pessoas. Pede para Deus eliminar os juízes perversos. O salmista falou, elimine, Senhor, esses juízes perversos. E o verso 9 cita que eles serão varridos. Eles vão ser tirados fora, né? Os justos se alegrarão por terem sido vingados e comentarão, com certeza, ao Deus que faz justiça na terra. Então a gente tem que colocar diante de Deus as necessidades, esperando que Ele faça justiça. Isso é uma palavra que aparece muito no Salmo, justiça. Outro dia, participando da nossa vigília de oração lá de Itacuruçá, o pastor Samir falou que ele foi fazer uma distribuição de alimentos na área da rodoviária, né? E as pessoas ali jogadas na calçada, sem recurso nenhum, eu falo assim, eles sofreram injustiça. Eu já comentei isso com vocês aqui. Eu não tinha olhado com esse olhar, que as pessoas que estão ali estão sendo injustiçadas pelo sistema, pelas formas que a gente está trabalhando, né? Então, essa questão de justiça é fazer justiça às pessoas, para que todos possam ter seus recursos, onde morar, o que comer, uma educação decente, uma vida decente, né? Então, essa questão da injustiça
com certeza é um Deus que faz justiça na terra. Ele vai de repente usar nós aqui para fazer essa justiça, para estar olhando essas pessoas. Não tem alguns programas, como eu falei aqui do pastor Samir, muitas vezes na nossa igreja aqui, um grupo de jovens ou outros irmãos vão socorrer as pessoas, né? Então, são atos de justiça que Deus quer trazer sobre a terra. No Salmo 59, a oração pelo livramento dos ataques inimigos que usam calúnias e mentiras contra o salmista que pede ajuda do Senhor. Rondam a cidade como cães procurando comida, seus lábios são como espadas, quer dizer, transmite só ameaças, mentiras. O salmista vigia como alguém que espera pela manhã da salvação. Então estou lá orando, vigiando, mas Senhor, que pela manhã o Senhor resolva isso, tira esse pessoal daqui, que as coisas se ajustam, né? A gente fica nessa expectativa, fica nas nossas orações. Às vezes a gente ora, aquela coisa não acontece, mas à noite orando, você espera que pela manhã isso esteja resolvido. Foi o caso dele aqui, solução pela manhã. Confiante de que o Senhor atenderá a sua oração e castigará as nações, ele ora para Deus não acabar com eles de imediato, mas prolongar o castigo deles, de modo que Israel não se esqueça dos atos divinos da salvação e que eles não escapem das consequências da sua maldade. Então é interessante falar sobre o castigo, mas não faz um castigo assim rápido, vamos judiar bastante deles, para ver que o pessoal lembrar que o Senhor castigou mesmo. Olha só, a gente já vê que a justiça é de Deus, não somos nós. A gente tem isso, o Velho Testamento tem a coisa do olho por olho, dente por dente. Então tem essa questão dessa cultura, né, pastor Bento? Olha, Senhor, judia mesmo deles aí, machuca mesmo, mais uma coisinha simples, não. Mas não é para a gente fazer isso, né? A gente não pode estar estabelecendo a justiça. A justiça é Deus, Ele que castiga. Ao tratar assim os inimigos de Israel, o mundo inteiro reconhecerá que o juiz de toda a terra é o seu Deus. Na certeza de ser atendido, o salmista cantará de alegria por causa do triunfo de Deus sobre suas dificuldades, que é, né, o ataque dos inimigos. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, meu alto refúgio, o Deus que me ama. Então Deus realmente ama, independente dos resultados das nossas orações, né? A gente tem que entender isso. E Ele também é o nosso refúgio, podemos nos refugiar nele. O Salmo 60 é uma oração nacional pedindo socorro divino depois da nação sofrer um golpe severo de uma nação estrangeira, provavelmente Edom, né? Não está explicitado isso. Lamento por Deus rejeitar o seu povo, pedido de socorro fundamentado em razões de confiança. Então, lamenta e depois mostra as razões que confia em Deus para poder fazer o seu pedido de socorro. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Essas perguntas levam à confiança expressa nos Salmos 20, 10 e 12. Com Deus conquistaremos a vitória. À medida que nós estamos firmes com Deus, nós conquistaremos a vitória. Salmo 61, oração pela restauração à presença de Deus. Ouve o meu clamor, ó Deus. O salmista se sente perto da morte e pede que o Senhor o coloque num local seguro. Recorre a Deus porque Ele nunca falhou como refúgio. Então, sempre a gente pode estar recorrendo a Deus, independente dos resultados que a gente vê. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Caso se trate de uma oração diante da morte, então ela é o inimigo. O salmista anseia pela segurança do santuário de Deus e pede vida longa ao rei. Então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. De novo falando dos votos, né? O Salmo 62, o salmista entrega-se a Deus quando é ameaçado pelos conspiradores que desejam tirá-lo do trono. Confiança em Deus, mesmo ao ser ameaçado por uma conspiração. Até quando vocês atacarão? Vocês nunca vão desistir? Então, aqui a gente vê a condição frágil de Davi, a confissão de que não tem forças em si mesmo, o reconhecimento de que está numa condição enfraquecida,
ou reflexão sobre o modo que o inimigo vê como uma presa fácil. Ele fala assim: eu estou doente e o pessoal vai querer me tirar, eu sou presa fácil, não estou com força, então os inimigos podem vir aqui e me retirar. Descanse somente em Deus, confie nele. Então, mesmo que a situação seja complicada, nós precisamos descansar em Deus e confiar nele. O homem é frágil e desorientado, mas Deus é poderoso e fidedigno. Os homens não passam de um sopro, a gente sabe, né? A vida é muito rápida, a vida é um vapor, né? O verso 10 é uma advertência àqueles que confiam nas próprias tramas para obter o que querem. Então faz de tudo para obter o que quer, né? E confiam nas próprias maquinações que eles fazem. Deus é capaz de realizar tudo o que promete, Ele é fiel e retribuirá a cada um conforme o seu proceder, né? Que possamos confiar e descansar no Senhor. O Salmo 63 é a declaração de anseio por Deus e pela segurança que sua presença traz diante das ameaças dos inimigos. Anseio intenso de Deus na necessidade. Reflexões animadoras vindo do santuário, né? Viemos aqui, ouvimos a palavra, saímos animados. Quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, a minha alma ficará satisfeita. E à noite faz reflexões, relembrando o que vira no santuário, com expectativa de livramento pela manhã. Canto com alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Os inimigos receberão o que merecem, o rei se alegrará em Deus e todos o louvarão. O 64 é uma oração a Deus pedindo proteção ao ser ameaçado por uma conspiração. Notem que as situações elas se repetem, né? Davi vai orando nesse sentido. O inimigo ataca sem qualquer temor, ele enfrenta mesmo. Pela sua autoconfiança, os inimigos desprezam a todos, tramam justiça, e a confiança no justo juízo de Deus, ele fará com que eles o que tinham planejado fazer com Davi, né? É aquela história da cova, né? Que eles cavaram e caíram na cova. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus. Os justos se alegrarão, receberão refúgio e se congratularão. O 65 é um hino de louvor pela grande bondade de Deus para com o seu povo. Atendendo às suas orações, Deus perdoa os seus pecados a fim de que possam continuar a desfrutar das bênçãos da comunhão com Ele no seu templo. Ordena os assuntos do mundo de tal maneira que a turbulência internacional seja acalmada, Israel fique seguro das suas terras. Todos os povos verão atos de Deus a favor do seu povo e serão levados a temer. E também transforma a terra prometida num verdadeiro jardim do Éden. Abençoa a terra com todas as coisas boas. Aqui a gente vai ver que vai ter fartura, as colheitas vão ser maravilhosas, né? Nesse sentido, toda a criação junta-se ao coral humano para celebrar a bondade de Deus na criação, na bênção e na redenção. Todas as nações virão e se dobrarão, se ajoelharão diante do Senhor. A gente vê isso no Novo Testamento. O Salmo 66 é de louvor porque Deus atendeu as orações. Chama toda a terra ao louvor jubiloso. Lembrança de como Deus livrou Israel no Mar Vermelho, como sinal do seu poder para governar nações, as quais ele vigia, ele governa e vigia as nações. Louvem a Deus pelo livramento do seu povo. Os tempos de aflição consistem em teste do povo de Deus para verificar sua confiança e lealdade a Ele. Então, o tempo de aflição que a gente passa, né, nós não podemos olhar só como um tempo de dificuldade, de castigo. É um tempo de teste, né, para que nós possamos crescer e aprimorar a nossa confiança e lealdade no Senhor. Os versos 13 a 15 anunciam o cumprimento de votos e ofertas. Ouça o que Deus tem feito. Clamei, pedi perdão, Deus me ouviu, não rejeitou a minha oração. Louvado seja o Senhor.
O 67 é uma oração comunitária pela bênção divina, de forma que os favores de Deus ao seu povo sejam tão óbvios que o mundo inteiro preste atenção. Então, Deus está abençoando a Igreja Batista do Andaraí, né? E as pessoas estão vendo isso, e as ações de Deus sejam tão claras que as pessoas possam ver isso e prestar atenção. Então, o louvor mundial a Deus, o desejo dos fiéis é duplo: que as bênçãos de Deus sejam abundantes, que o seu povo seja inspirado ao louvor e que as nações realmente acrescentem seus louvores aos de Israel, que eles venham louvar a Deus conosco. Que as nações se regozijem no Senhor quando virem quão benévolo é o governo de Deus. Os versos 6 e 7 mostram o efeito da bênção de Deus sobre o seu povo, a abundância da terra prometida. 68 celebra o governo glorioso e triunfante do Deus de Israel. Os versos 1 a 18 contêm muitas referências à marcha triunfante desde o Monte Sinai, nos dias de Moisés, até o Monte Sião, nos dias de Davi. Os eventos do Monte Sinai marcaram o nascimento do Reino de Deus e do seu povo, o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém deu início ao Reino divino da redenção. Esse salmo fala de toda a história de Israel. Se vocês verem lá, tem passo a passo como aconteceu as coisas. A igreja primitiva viu nesse salmo o prenúncio da ressurreição, ascensão e governo de Cristo e o amadurecimento dos seus servos. Isso é citado no Novo Testamento, lá em Efésios 4, de 8 a 13. Os versos 19 a 23 mostram que Deus suporta as nossas cargas, salva, é soberano e nos livra da morte, esmaga os que se opõem a Ele. Todo Israel está representado no cortejo dessa marcha triunfal, né? Desde a pequena tribo de Benjamim até a poderosa Judá, incluindo tribos do norte ao sul. Ora para Deus continuar a sua conquista, espalhe as nações que têm prazer na guerra, o salmista pede. Elas te reconhecerão e trarão presentes. Os versos 32 a 35 contêm um chamado para todos os reis louvarem o Deus de Israel, aquele que dá poder e força ao seu povo. O Salmo 70, oração urgente pedindo a ajuda de Deus para quem está sendo ameaçado por inimigos. Oração iniciada e encerrada por petições para Deus apressar-se com o seu socorro. Focaliza os efeitos da ajuda de Deus contra aqueles que procuram tirar-lhe a vida do salmista, e para aqueles que te buscam. Quando Deus livrar o seu servo, haverá alegria para todos eles e dirão: como Deus é grande. Quer dizer, Deus agiu no nosso favor, né? A gente sempre vai: oh, o Senhor é grande, obrigado, o Senhor fez isso. O 71, oração de quem na velhice pede ajuda de Deus, quando os inimigos ameaçam ver se esgotar a saúde do rei. Apelo inicial para o socorro divino. Senhor sempre foi sua esperança, sendo o salmista exemplo para muitos, por ser o Senhor um refúgio seguro. Os versos 9 a 13 mostram a oração para Deus continuar a ajudar o salmista nos últimos dias da sua vida, aqui pensando nos idosos, né? Até naquela época da idade mais avançada, o Senhor esteja conosco. No verso 14, confessa sua esperança na palavra do Senhor, testemunha a justiça, atos, maravilhas e força do Senhor durante a vida do salmista, incluindo a velhice. Confessa que o Senhor continua sendo sua esperança, mesmo no meio de todas as suas aflições. Promete louvar a Deus por certeza antecipada por seu socorro. O 72, ele é uma oração a favor do rei, um filho de Davi, para que ele seja dotado de justiça e retidão e do amor por essas virtudes, a fim de que o seu reinado seja um reflexo do governo do próprio Deus. Então, um governo de qualidade, de excelência, né? E de qualidade, justo, próspero e de longa duração. Seu reino e sua autoridade se estenderão ao mundo inteiro, tanto quanto a de Deus. É uma expectativa que foi cumprida em Cristo, né? Zacarias 9, 9 e 10, Mateus 21, 5, João 12, 15, citado no verso 8. Tribos e reis se inclinem ao Senhor e lhe tragam presentes e tributos, pois ele liberta os pobres que pedem por socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude, se compadece dos fracos e pobres
os salva da morte, os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa, dessas pessoas necessitadas e oprimidas. Que o rei desfrute de um reinado longo e próspero com renome mundial, reinado, que seja uma bênção para todas as nações. Bendito seja o Senhor. E para finalizar, o Salmo 75 é um cântico de confiança quando as potências mundiais arrogantes ameaçam a segurança de Israel. A congregação começa com ações de graça na forma de louvor. A palavra animadora vinda de cima: Deus não deixará de exigir prestação de contas dos arrogantes, não deixará de julgá-los, mas vai julgar a seu tempo. Muitas vezes a gente quer que Deus julgue, no nosso tempo. Ele vai julgar no tempo dele. Apesar de parecer desfeita a ordem moral do mundo, como a gente vê hoje, Deus é garantido sua estabilidade. A gente olhando a situação do mundo, fala, como é que está isso? Essa coisa, dessa defasagem moral, como é que Deus deixa isso estável? Mas Ele está no controle, apesar de tudo. Os salmistas consideram que os ímpios são arrogantes e incessados. É Deus quem julga, humilha e exalta. Sua palavra é consoladora, Ele a espalha. Então Deus espalha a palavra para que haja essa correção dos rumos aí das ações do mundo. O salmista declara que louvará a Deus para sempre pelos seus juízos justos, que destruirá o poder de todos os ímpios e aumentará o poder do justo. Então, quando a gente olha isso, não é que a gente vai ter poder aqui nessa terra. A gente pode ser usado por Deus, mas entendendo que Ele tem um lugar separado para nós, que é um lugar de vitória, que passa por cima de tudo isso que a gente vê aqui de bom, de bom. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos aqui para hoje. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu ficar mais dentro do horário, Vocês têm um compromisso agora ali de culto, Então nós vamos estar encerrando. Espero que vocês tenham captado alguma coisa. Desculpem essa velocidade, é que a gente tem muita coisa, esse desafio que a Ivonete traz, de a gente falar desse monte de salmo nesse pequeno tempo, mas é como eu chamo a atenção, presta atenção, vai anotando aquilo que tem muita coisa que se repete, mas para a gente corrigir, o nosso proceder diante de Deus na nossa vida. Tá bom? Espero que agregue. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para a nossa última aula nessa primeira etapa de novembro, Porque depois, em dezembro, o pastor Gabriel vai continuar com vocês no Salmo 90 até o 150.